Eu me chamo Maria Margarete Gerden-Chinvelski e estou à frente da Secretaria de Cultura e Turismo da gestão do prefeito Moacir. Meu nome é Padre Michael, sou o vigário paroquial da Paróquia Sagrado Coração de Jesus aqui em Malé. Cheguei este ano e estou trabalhando aqui como vigário e reitor do Seminário São Josafato. Meu nome é Gisélia Ivone de Almeida Wronski. Eu sou de origem polonesa, portuguesa e também sou bisneta de Índia. Meu nome é Daniele, sou filha de imigrante, minha mãe veio fugitiva da Segunda Guerra, meu pai era filho de descendentes ucranianos também, mas é brasileiro. E a minha mãe era realmente fugitiva da Segunda Guerra Mundial. Quais foram os principais motivos que levaram essas comunidades a escolherem esse lugar para se estabelecerem aqui? Olha, na verdade a história da imigração polonesa não foi bem uma escolha. O grupo que veio para a nossa região aqui, Rio Claro do Sul primeiramente, depois com a estrada de ferro vieram para Malé, que tornou-se a sede do município. A história é bastante longa. A Polônia ficou 123 anos sob domínio da Áustria, Rússia e Prússia. Então, eles passaram os poloneses dessas regiões dominadas passaram a ser perseguidos, não tinham liberdade, perderam as terras, perderam seus direitos, inclusive era proibido falar em polonês nas escolas, havia até crianças que foram torturadas por se negar a falar outra língua a não ser a deles, a polonesa. Houve muita revolução, muita morte, foram mandados para a Sibéria. Então, a situação dos poloneses, nesses 123 anos, podemos dizer que foi uma espécie de escravidão. E como o Brasil precisava, na época do Império, precisava gente para trabalhar na lavoura, tendo em vista que foi abolida a escravidão no Brasil e precisava mão de obra para a lavoura, principalmente, aí o Brasil lançou mão de uma tática para trazer os europeus. E eles viveram situações em que eram feitas propagandas sobre o paraíso brasileiro, que aqui tinha muita terra, que eles iam ter uma nova Polônia, e o governo no início também ajudou pagando passagens, mas na verdade não foi esse paraíso. Eles sofreram desde o momento em que saíram da sua casinha ou do seu pedacinho de terra quentinha, até chegar no Brasil. Chegaram nos portos do Rio de Janeiro, São Paulo, Santos, e aí acabaram vindo para onde? Para Rio Claro do Sul, no Paraná. Então, por isso, esses motivos que fizeram com que eles viessem para o Brasil, especialmente para o Paraná e Rio Claro do Sul, no ano de 1891. E depois, quando a estrada de ferro passou a ser construída, eles também vinham em busca de mão de obra para ganhar um pouco, porque eles não tinham fonte para ganhar dinheiro. E daí, então, toda aquela riqueza cultural, social da colônia de Rio Claro do Sul, que foi uma das mais importantes e mais populosas da imigração polonesa no período da febre brasileira, que foi um período de grande afluxo de imigrantes poloneses para o Brasil. Então, minha mãe sempre contava que
ela era pequena, né? Tinha entre 12 e 13 anos. E eles estavam, era feriado de Ação de Graças, estavam assando acho que provavelmente um frango, alguma coisa no forno. Meu Didio era sapateiro e veio e falou que a guerra estava chegando muito próxima deles, né? E com medo de que acontecesse alguma coisa com a família, eles resolveram fugir. E eles abandonaram a casa, pegaram só os documentos principais, as roupas do corpo. E meu Didio, minha baba, minha mãe e meu tio pequenininho, né, começaram a fugir seguindo a linha do trem. E andaram por alguns quilômetros e os bombardeios acontecendo ao redor deles, né? Muita gente fugindo, muita gente correndo. E eles pararam numa estação aonde eles foram recolhidos pelo trem e foram levados para outros lugares, né? Então eles passaram pela Áustria, moraram na Tchecoslováquia e foram até a Alemanha. Daí na Alemanha, e cada lugar que eles iam, eles passavam por um acampamento. Então eles ficavam alojados em um acampamento, né, de imigrantes, onde eles recebiam comida, recebiam roupas, porque não levaram nada, né? E ficavam alojados ali. Então meu Didio era sapateiro. E daí lá, nessas comunidades onde ele trabalhava, ele ajudava com a profissão que ele tinha. E minha baba ficava cuidando dos filhos no acampamento. E daí na Alemanha nasceu a minha outra tia e a guerra continuava, né? E eles resolveram fugir de novo. E daí eles foram embarcados num navio, onde viajaram durante semanas nesse navio. Minha mãe contava assim que ela lembrava que quando alguém ficava muito doente, alguém morria, eles jogavam essas pessoas fora do navio, para que as outras pessoas não ficassem contaminadas, não morressem pela mesma doença. E que essa viagem foi muito longa, demorou muito essa viagem, assim, foram semanas vendo só mar, né? E eles viajavam como se fosse carga, no compartimento de carga. E aí chegaram no Brasil. Então eles deram entrada no Brasil em 1º de setembro de 47, a minha mãe tinha 12 anos, e desceram na Ilha das Flores, no Rio de Janeiro. E daí lá cada família imigrante, né, cada família desses estrangeiros foi levada para alguma comunidade. Então, junto nesse navio veio os irmãos dos meus avós, mas eles se perderam em outras cidades. Então, nós tinha notícia de que tinha irmãos do meu Didio na Argentina. Tanto que meu Didio conseguiu uma autorização depois de algum tempo no Brasil para ir até lá ver essa família dele, né? E daí ele localizou, ficou por um tempo lá e depois acabou voltando para Malé na família, ficar com a família dele aqui. E eles foram bem recebidos no Brasil e eram encaminhados para essas comunidades. Então, onde já tinha imigrantes ucranianos e poloneses, porque vieram todos juntos, eles eram levados até essas comunidades para estabelecer, né, um lar. E depois a minha família veio parar aqui em Malé. Primeiro foram para Dorizon, ficaram no pavilhão da igreja, onde receberam assistência de alimentação, de roupa, né? Foram acolhidos, não falavam em português, nada, nenhuma palavra em português. Então eles eram recebidos por outros imigrantes que já estavam aqui há algum tempo. E dali eles eram realocados, né? Depois vieram para cá, para a cidade de Malé. Moraram por um tempo no pavilhão aqui da igreja, né? Daí a minha baba começou a trabalhar de diarista no seminário, na paróquia ali, para conseguir comprar comida, né? E o meu Didio trabalhava de sapateiro aqui na cidade. Ele já veio, né? Ele já tinha essa profissão na Ucrânia. E ele trabalhou como sapateiro, daí foram juntando um dinheirinho e compraram um lote e construíram uma pequena casa. E daí depois, né, os filhos foram crescendo, minha mãe foi estudar, estudou um pouquinho aqui, foram inseridos na comunidade e aprenderam português. O meu Didio falava bem português, mas a minha baba resistiu muito, ela não aprendeu, ela não quis aprender a falar em português, ela não aprendeu nada de português. Você pode, né, contar pra gente como casos desafios que os imigrantes ucranianos encontraram e enfrentaram ao se estabelecer em Malé e como eles superaram isso? Eu acredito que o maior desafio que eles enfrentaram foi a língua, né? Não falar o português. Desculpe. Eu acredito que eu não falar português foi o maior desafio deles. Chegar numa terra desconhecida, né? Deixar o lar deles. Deixaram o lar, deixaram casa, deixaram família. Perdeu-se a família, né? O meu Didio conseguiu trazer a família toda
mas perdeu os pais, perdeu os irmãos, se perderam todos. Cada um foi para outro lugar, né? Então acho que o maior desafio deles foi realmente o país diferente, né? Outra cultura, outra alimentação, principalmente a língua, né? Não saber se comunicar. Então, nós estamos aqui, podemos dizer, na segunda igreja de Malé, Igreja Católica Ucraniana. Como vocês podem ver, a Igreja Católica Ucraniana de rito bizantino trabalha muito com imagens, vamos dizer assim, de maneira grotesca, que para nós são ícones, que em vez de ser pintados, são escritos. O ícone para nós é escrito. E o principal objetivo dele é catequizar o povo. Nem todos no início da igreja tinham a possibilidade de estudar. Então as figuras, os ícones eram utilizadas como uma forma de catequizar o povo. Então estamos na segunda construção, vamos dizer assim, da igreja. A primeira foi na Colônia 3, que já foi desmanchada tudo, e ali iniciou a vida do município de Malé, podemos dizer assim, tendo em vista que os primeiros imigrantes vieram para o Brasil e se estabeleceram em Rio Claro, Colônia 3, aqui em Malé e a região aqui. Então a primeira igreja foi construída ali. Hoje existem duas cruzes, uma demonstrando o início ali da igreja e a outra onde ficava o altar. Alguns relatos que tratam que os primeiros ucranianos mesmos vieram no ano de 1872, mas oficialmente se utiliza a data de 1895 para a primeira chegada. E após o, vamos dizer assim, chamado declínio da Colônia 3, pertencente primeiramente a Rio Claro, depois com o novo nome de Marechal Malé, é que a igreja foi, vamos dizer assim, transferida ou trazida para cá, mais para o centro da cidade. Como a presença dos povos ucranianos e poloneses influenciaram a identidade cultural de Malé ao longo dos anos? Influenciaram muito, A partir de 1891, quando eles chegaram, eles deixaram toda a sua bagagem cultural no nosso município. Hoje Malé é o retrato disso. Nós temos aqui a língua, que ainda é falada no município, toda a religiosidade, que é muito forte, as tradições, os costumes, a gastronomia, a dança, enfim, as nossas tradições. Hoje nós vivemos toda essa cultura, que eles trouxeram e deixaram, e ao longo desses 100 e poucos anos, os seus descendentes foram repassando de geração em geração. Vejo assim que da maneira que a gente consegue, a gente tenta manter, Então tem a paróquia aqui que eles mantêm, o Spomem consegue manter as tradições, eles fazem o café de Páscoa, que já virou uma tradição, aquela festa do Ivana Kupala, mesmo as danças, Então a maioria dos dançarinos ali, eles têm algum grau de parentesco com algum integrante, algum imigrante. E eu procuro assim incentivar muito eles, eu procuro manter na minha casa, as tradições assim como eu aprendi da minha mãe, as tradições do Natal, as tradições da Páscoa, eu procuro manter até hoje, com eles assim, na medida do possível, porque é claro que vai mudando, a situação, a realidade hoje é diferente, mas eu procuro manter. As principais práticas religiosas em Malé e, vamos dizer assim, no âmbito geral das igrejas católicas ucranianas no Brasil, é a celebração da Divina Liturgia, as novenas, bênçãos. Às vezes o pessoal estranha o padre andando aí na rua, vai visitar as famílias, bênção de casa. Então, essas são as principais. E claro, dentro dos períodos litúrgicos também nós temos as específicas, como a celebração dos dons pré-santificados, que acontece as celebrações natalinas, tudo dentro do período litúrgico. Aonde há a presença da Igreja Oriental, nós sempre buscamos estar em sintonia com a cidade, com a Igreja Católica Latina, para que caminhemos sempre junto. Então sempre há aquele respeito mútuo das celebrações no âmbito eclesiástico, da Igreja Latina,
como também da Igreja Oriental Ucraniana, junto com as festividades do município, sempre em harmonia. Olha, os poloneses foram responsáveis pelo desenvolvimento cultural, social e econômico. Cultural, primeiro, pela construção e funcionamento de escolas polonesas, tanto no interior como aqui na sede. E na sede nasceu a mais importante escola polonesa da América Latina, a escola polonesa de nome Nicolau Copérnico, que começou a funcionar em 1911 e funcionou até 1938. Essa escola foi responsável pela formação de jovens que podiam trabalhar daí como professores da zona rural, podiam trabalhar como auxiliares de contabilidade e podiam trabalhar também no comércio. E na questão de indústrias, também as indústrias de vários fins também estavam nas mãos de poloneses. Eu já falei da escola, né, que foi um marco, recebia alunos do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e de toda a região aqui. Mas isso foi uma marca importante no desenvolvimento cultural. E aqueles que vieram, os nossos ancestrais que vieram para cá, eles trouxeram a fé religiosa, a vontade e o desejo de ver os seus filhos progredirem, então tanto as escolas, e a língua. Nós até hoje falamos em polonês. Na zona rural nós temos crianças pequenas falando polonês e só falam o polonês em casa. E esse desejo de que isso fosse mantido, nós temos hoje, por exemplo, missa em língua polonesa, e temos um grupo folclórico polonês Mazuri em Malé. Então, hoje nós mantemos a língua, mantemos os cantos, mantemos as danças, e ainda aquilo que os nossos bisavós, trisavós trouxeram, que é os costumes na época do Natal. O nosso Natal é um Natal especial. Nós temos os cantos da língua polonesa, que são chamados colendas. Temos a noite, que é a noite da véspera do Natal, uma noite muito especial. Na Páscoa, nós temos também outro destaque, que é a Święconka. Święconka, o que é? É aquela cesta com guloseimas, E o que tem que ter de especial lá é o pão, a manteiga, o sal, a pimenta e a raiz amarga, que em polonês se chama chrzan. Então, isso também é uma especialidade que nós temos. E daí temos na igreja costumes ainda, bênção das sementes, bênção das flores, Então, nós temos assim muitos costumes e tradições ainda. Na sua perspectiva, como a chegada dos povos ucranianos moldou a identidade única de Malé? E quais são os esforços atuais para preservar e compartilhar essa herança cultural? Na verdade, eu acho que foram os imigrantes poloneses e ucranianos assim que fizeram Malé, que fundaram Malé. Sem eles não teria, cada cultura, cada um deles trouxe um pouquinho. Os ucranianos trouxeram um pouquinho, os poloneses trouxeram um pouquinho, e eu acredito que a junção dessas duas culturas deu o que nós temos hoje no nosso município, uma grande variedade, nós temos os dois grupos folclóricos no município, tem o grupo em Rio Claro, que foram fundados pensando em manter, a cultura, e estão por
há quantos anos, né? Não é tanto um quanto outro, e se mantém fiel na cultura, na preservação. Primeiro, nós continuamos mantendo as tradições. Segundo, o grupo folclórico polonês Mazuri e Malé e o Kraków, em Claro do Sul, que nós temos outro grupo lá, então são duas entidades que fazem tudo para preservar as tradições, a língua, e nós temos aula de língua polonesa com professor vindo da Polônia. Como a Secretaria de Cultura tem trabalhado para documentar e promover a rica história dessas comunidades desde a sua chegada? Nós vivemos num município pequeno, com poucos recursos, né? E quando eu assumi a secretaria, eu não encontrei documentação nenhuma. Inclusive, o município é muito carente dessa documentação, né? Nós não temos profissionais que produzem muito essa documentação. Agora, graças à lei Aldir Blanc, que nós tivemos aí pós-pandemia, uma lei do governo federal, nós já conseguimos resgatar um pouco dessa história, das tradições, dos costumes, muito, né, de várias etnias, né, de várias coisas, mas principalmente da cultura polonesa e da cultura ucraniana. Conseguimos documentar música, gastronomia, as danças, enfim, começamos a fazer esse documentário. E agora, com a Lei Paulo Gustavo, através de editais da Secretaria, nós estamos conseguindo resgatar mais um pouco, né? Então, estamos resgatando e também resgatando através do apoio, né, aos grupos folclóricos, às festas que a gente envolve, sempre chamando para eventos com a recepção de pão e sal. Então, isso a gente consegue aí manter, né? Ajudar a manter isso. Existem parcerias ou iniciativas específicas que a Secretaria de Cultura desenvolve para manter viva a herança cultural daqui de Malé? Sim, nós trabalhamos muito junto, né? Você sabe que o poder público, ele por si só, ele não consegue fazer muita coisa. O poder público depende da organização da comunidade, da iniciativa privada, né? E a gente tem uma parceria muito grande com os grupos, né? Sempre que a gente precisa mostrar Malé para fora, a gente conta com eles, né? Com a participação desses grupos, tanto do grupo Kraków, como do grupo Spomen, como do grupo Mazuri, que, diga-se de passagem, nós temos assim um arsenal em termos de grupo folclórico no município de Malé, envolvendo essas duas culturas. De que maneira as histórias e experiências dos imigrantes ucranianos e poloneses são contadas e preservadas no contexto cultural da cidade? Através dos grupos folclóricos, né? Principalmente os grupos folclóricos têm um papel assim fundamental, porque eles, além de manter a dança, eles estão preservando muita coisa da história. Também a gente tem, a gente vê assim algumas iniciativas nas escolas trabalhando. Existe uma preocupação, me despertou isso agora que eu vi, né? E dentro da Lei Paulo Gustavo, a gente lançou dentro do edital, um edital para patrimônio cultural, onde a gente abriu, né, uma proposta para que alguém se proponha a ir nas escolas falar sobre a imigração, né? E também sobre os vultos que estiveram antes de nós aqui no município de Malé, que já eram descendentes ou que eram imigrantes, e o que eles fizeram por Malé, o que eles deixaram, para que as crianças tomem conhecimento disso e vejam quão importante é a cultura e é também o registro, porque nós precisamos registrar, nós temos muitas coisas lindas, muitas coisas importantes do passado e que não podem ser esquecidos e que foram frutos tanto da cultura polonesa e da cultura ucraniana no município. Como que você se sente fazendo parte de uma cultura, de uma história
que veio de muito longe, que está também muito próximo de você ainda? Eu me sinto muito feliz e muito orgulhosa, porque se eles não tivessem conseguido chegar até aqui, né, minha mãe não tivesse conseguido chegar, nós não teríamos nascido, né? Então minha mãe veio de tão longe e conseguiu manter, né? Meu Didi conseguiu trazer toda a família e se manteve firme até o final. E acredito assim que eu me sinto muito orgulhosa e agradecida. Malé, para mim, significa o berço da minha filha e o berço do meu neto, que hoje mantém as tradições polonesas e amam o país dos seus ancestrais e falam a língua e têm orgulho das raízes que nós temos na nossa família. Esses dias eu fiz uma fala dizendo que eu já me sentia realizada enquanto profissional na extensão, né? E que agora eu estou me sentindo bastante realizada por ter essa oportunidade. Porque parece assim que eu fecho o meu ciclo, mas me realizando. Porque eu sou formada em História e quando eu fiz a minha conclusão de curso foi em cima desse tema. E agora eu estou tendo a oportunidade de reforçar isso, né? De poder repassar para as pessoas, de contar o que eu estudei e o que eu continuo pesquisando e vendo e as conclusões que eu continuo tirando, né? E quero repassar ainda, né? Quero repassar para muita gente para que essa história não se perca. Sim. Em uma palavra, se você fosse definir Malé, qual seria? Como o próprio hino diz, né, terra hospitaleira. Rica culturalmente. Eu acredito assim que amor. Eu amo Malé.